Vamos a continuar con el desenvolvimiento de la disciplina sobre tecnología solar fotovoltaica con un tema relacionado con inversores de corriente continua, corriente alternada para sistemas fotovoltaicos isolados. Después del controlador de carga de baterías, o inversor hoy en día es un equipamiento amplamente utilizado, ¿no? Porque permite hacer la conversión de corriente continua que vem dos módulos fotovoltaicos e das baterias para corrente alternada nos mesmos parâmetros usuais nas áreas urbanas, né? 127 volts, 60 Hz, que é a tensão e frequência mais utilizada. Então, nesta aula vamos ver o que é um inversor de corrente contínua e corrente alternada, tipos de inversores, o mais simples, inversor de onda quadrada, a seguir inversor de onda senoidal modificada, inversor de onda senoidal pura, inversor corrente contínua, corrente alternada simples, inversores digitais, inversor PWM, inversor trifásico, características de un inversor, exemplos de inversores de corrente contínua, corrente alternada, y ensayos de inversores, y finalizamos con la propuesta de un ejercicio que, como está siendo usual, después mostrado en un documento adicional en la plataforma Moodle. Entonces este equipamiento hoy en día muy importante, inclusive en los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Hoje em dia é muito mais importante. Um sistema fotovoltaico conectado à rede funciona com um inversor que vamos ver em outra aula. Então, nos sistemas fotovoltaicos isolados, a geração e armazenamento de energia elétrica intrinsecamente são realizados em corrente contínua, porque o módulo fotovoltaico ele fornece em corrente contínua y las baterías también trabajan en corriente continua. Y como en la actualidad prácticamente todos los equipamientos de usos finales de energía funcionan con corriente alternada, entonces ahí precisamos de un equipamiento, ¿no?, para hacer la conversión de corriente continua a corriente alternada. Y ahí entra el equipamiento electrónico denominado inversor, corriente continua, corriente alternada, que como el nombre mismo ya dice, él hace la conversión para corriente alternada y utilizando diversos circuitos. Y na realidade ele vai fazer uma conversão nos níveis de tensão usuais nas áreas urbanas ou do que fixa o projetista, com uma frequência também desejada. O inversor mais utilizado na atualidade assim nos sistemas isolados é aquele de 127 voltios, 60 Hz, ou também existem algumas alternativas, né, de 220 voltios. A frequência mais usual é 60 Hz. O símbolo do inversor é esse que estamos vendo aqui, uma entrada em corrente contínua e uma saída em alternada. E dentro desse tipo de inversores, tanto naqueles utilizados na rede elétrica, os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, quanto naqueles que utilizamos em sistemas isolados, ambos vão possuir dispositivos de hardware similares no referente à eletrónica de potência, mas existem grandes diferenças, que principalmente no controle do inversor. Aqueles utilizados em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, na atualidade são muito sofisticados e de grande potência também. E esses são muito difundidos nos sistemas fotovoltaicos de geração distribuída ou também em sistemas fotovoltaicos centralizados em usinas. Então esse equipamento é muito mais sofisticado e vamos explicar em uma aula adicional. Hoje vamos ver aqueles relacionados com os sistemas isolados. Então, nesses sistemas isolados, o único que precisamos é obter corrente alternada, né, a partir da corrente contínua proveniente das baterias. E também, então, por isso que eles estão desenhados
para proporcionar tensión y frecuencia constante a las cargas ligadas y también son capaces de absorber potencias reactivas. Y también existen algunos sistemas de conversión para alternada, un poco más sofisticados en sistemas isolados, principalmente en lo que se refiere a sistemas híbridos, donde funcionan con eólica, diésel. Ya en ese caso son capaces de operar de modo bidireccional. Más así en sistemas simples de fotovoltaica, ellos no tienen toda esa sofisticación. Y ¿cómo se hace esa conversión? A forma de onda es lo que define el tipo de inversor. Entonces existen tres tipos de acuerdo con la forma de onda, siendo más simples y de bajo costo aquel que fornece onda cuadrada. Estamos viendo ahí un diseño en amarelo, esa onda cuadrada va pasando, ¿no?, de positivo a negativo en una frecuencia determinada que más usual es 60 Hz. Entonces ese de onda cuadrada es más simple, es más fácil de realizar, tiene una electrónica menos sofisticada. Un intermediario es aquel inversor de onda senoidal modificada, que está aquí en azul, y que él ya está bien más próximo a una onda senoidal y es un poco más sofisticado y un costo también un poco mayor. Más recomendable en la actualidad para utilizar en sistemas isolados y también en usos domésticos o en otros, como que inversor es utilizado también, por ejemplo, en ómnibus o trenes o cualquier sistema de transporte que precise onda senoidal para accionar, por ejemplo, TVs o otro, computador, en fin, equipamientos. Entonces, senoidal puro es denominado inversor de onda senoidal pura. Entonces, este sí ya es mucho más sofisticado y requiere una electrónica bastante avanzada. Entonces, vamos a hacer una breve descripción de cada uno de ellos. Un inversor de onda cuadrada entonces es más barato y a forma de onda contiene una grande cantidad de armónicos indeseados que pueden generar pérdidas de potencia e interferencias en algunos equipamientos electrónicos. Além disso, no pueden ser utilizados para accionar motores, mas pueden alimentar pequeñas cargas, ¿no?, así cargas simples, ¿no?, así como por ejemplo o que es iluminación, ¿no?, con fluorescentes, lámparas fluorescentes, o hoy en día también existen otros equipamientos adicionales, radios, por ejemplo, ¿no? Más ya en TV colorida ya comienza a crear ruido. La distorsión armónica de estos inversores atinge hasta 40%, alta distorsión armónica, con eficiencia en torno de 60%. O sea, este tipo de inversor es utilizado de forma barata para pequeños equipamientos, donde no se requiere grande calidad de energía. Un inversor de onda senoidal modificada presenta mejor relación costo-beneficio, porque el formato de esa onda ya, embora no es senoidal pura, mas se aproxima bastante y pueden entregar energía para casi todo tipo de carga. No en tanto, no son recomendadas para alimentar equipamientos electrónicos muy complejos. Por ejemplo, una TV así de actualidad, una TV con tela de plasma o una laptop, y ahí comienza a crear interferencias indebidas, ¿no? Entonces, en ese tipo de equipamientos sofisticados no es recomendable. La distorsión armónica es ainda alta, en torno de 20%, mas la eficiencia ya está casi en 90%. O más utilizado y recomendado en la actualidad es el inversor de onda senoidal pura. Estos inversores son mucho más caros, embora, ¿no?, hoy en día con la masificación del producto ya el precio también disminuyó. Entonces estos inversores son mucho mejores, ¿no?, porque el formato ya es equivalente a la red de energía eléctrica y son apropiados para alimentar dispositivos electrónicos
muito sensíveis e complexos, e portanto é o mais utilizado e recomendado para todo o que é eletrificação rural e tudo que é sistemas isolados. E também tem outra vantagem, né, que não apresentam problemas com a distorção harmônica ou estabilidade da tensão, e a eficiência já está muito alta, ficando em torno de 98%, inclusive alguns já atingem 99% de eficiência. Portanto, este é o inversor mais recomendado na atualidade. E ele já é construído hoje em dia assim, por muitas fabricantes do mundo todo, inclusive aqui do Brasil. Ya fueron desenvolvidos circuitos, placas electrónicas apropiadas para hacer ese tipo de inversores. Existen, como vemos en este diseño, circuitos electrónicos. La mayor parte hoy en día ya son digitales, donde se obtienen a través de todo ese tratamiento de entrada en corriente continua por diversas etapas que pasa esa tensão em corrente contínua, por vários métodos va sendo aos poucos a onda essa transformada a finalmente por meio de um transformador na saída vamos a obter nesse caso uma tensão de 220 voltios em alternada com uma frequência neste caso de 50 Hz. É um exemplo só de outro país, mas é só para ilustrar que los inversores de actualidad son bastante sofisticados y esa estrategia de obtener corriente alternada a partir continua fue evoluindo con el paso de los años, porque era una de las cuestiones más difíciles que hubo a partir de los años 70, 80, así era muy complicado obtener una onda senoidal pura de forma electrónica, con circuitos transistorizados, resultaba una placa enorme. Hoy en día ya existen circuitos integrados que disminuyen el tamaño, ¿no? Aquí vemos una placa de inversor de onda senoidal pura de 1000 vatios. Entonces, la electrónica, como vemos, ya ficó bastante simplificada pelo uso de circuitos integrados y de transistores así de potencia más avanzados, ¿no? Y también de transformadores con núcleos de materiales ferromagnéticos de actualidad avanzados. Entonces el costo obviamente disminuyó también en los últimos años. Y esos inversores de actualidad vemos que aquellos que son de onda senoidal pura ya están próximos a 100% de eficiencia. Entonces un inversor que utiliza técnica digital, que está aquí en esa curva, vemos que de acuerdo con la potencia de salida, en esta, aquí estamos hablando de carga plena, él ya prácticamente con una carga así menor, él está bien próximo a 98% de eficiencia, y a medida que va aumentando la carga disminuye un poco, ¿no? Más está encima de 90%. Ya un inversor convencional él ya tiene una menor eficiencia, ¿no? y un comportamiento un poco diferente. Mas con esto estamos mostrando que los inversores de actualidad, debido al mejoramiento de electrónica, están atingiendo eficiencias próximas ya a 100%. Y vamos a ver que en inversores utilizados en sistemas fotovoltaicos conectados a red eléctrica, esa eficiencia ya está casi ya bien próxima a 100%, ¿no? Con alta sofisticación. Y mostrando así cómo fueron evoluyendo esa conversión de corriente continua alternada. Solo para ilustrar aquí mostramos unos circuitos muy simples de inversor de onda cuadrada, aquel que tiene mucha interferencia, ¿no? Que gera interferencia, alta porcentaje de armónicos, mas lo que se hace es a partir de una batería instalar duas chaves, ¿no? Aquí en el caso electrónicas, a través de transistores, y que va fechando, trabajan en oposición, en cuanto uno fecha otro abre, y así, ¿no? Cuando él fecha otro abre, y va creando pulsos que se manifiestan en lo primario de un transformador.
y esos pulsos pueden ser calculados para una frecuencia próxima a 60 Hz. Entonces cada mudanza de llave va acompañando, ¿no?, esa frecuencia, y aquí vamos a obtener pulsos no primario, y no secundario del transformador vamos a verificar una onda cuadrada con mudanza, ¿no?, de positivo a negativo. Es un simple inversor, ¿no?, que puede ser construido fácilmente y fue utilizado en los inicios, ¿no?, de cuando se estaba trabajando con la conversión de continua alternada. Entonces, pulsos alternados no primeiro transformador son producidos pelo fechamento alternativo do interruptor, y así vamos obteniendo una onda cuadrada. Mas también existe un poco ya más de sofisticación con ese inversor tipo ponte H, porque aquí forma una aparente una letra H, no cual ya son utilizadas 4 llaves. Un grupo 1 es constituido por la llave S1 y S2, y otro grupo por la llave S3 y S4. Y esas llaves van fechando así de forma alternativa, y aquí vamos obteniendo una onda más próxima, ¿no?, una onda senoidal. Entonces, es una electrónica bastante simple. Ya en la actualidad, en oposición a ese tipo de conversión, ya existen circuitos digitales, ¿no?, principalmente con el avance de la denominada etapa step down de un inversor, que puede ser sustituida por un control digital utilizando circuitos digitales. En este caso, la tensión desejada es obtenida por la adición binaria de fuentes individuales de tensión. O sea, ya cuando es un inversor digital, ahí vamos obteniendo a partir de aquí, en ese ejemplo de varios módulos, vamos obteniendo a través de un barramento de todas las entradas en corriente continua, un tratamiento aquí electrónico sofisticado, ¿no?, digital, con su respectivo transformador, y finalmente aquí tenemos sus transformadores de salida, y finalmente vamos a obtener ahí una onda senoidal pura. Eso aquí es un circuito para mostrar más o menos el esquema, ¿no? Na realidade é muito mais sofisticado, né, o tratamento que se faz a corrente contínua. Nesses inversores digitais, então, dependendo da soma das fontes e de um relógio, né, que vai controlando a frequência, vamos obtendo uma onda senoidal primeiro aproximada, né, assim, com pulsos digitais, e depois, através de uma filtragem e de um sistema de inversão de polaridade, essa onda semionda aqui fica positiva e a outra negativa, e com a filtragem aqui vai ficar uma onda senoidal pura. Então essa agora hoje em dia também existe esses inversores PWM que utilizam o controle por largura de pulso, a medida que a frecuencia varía, el pulso, la largura del pulso también la onda varía. Entonces, esos pulsos son controlados hasta obtener una onda senoidal pura en la salida del inversor por medio del transformador o del inductor de salida. Entonces, son varias estrategias para obtener esa onda. En ese caso del inversor PWM con la denominada conversión step down no modo avance power flow, aquí vemos que es obtenida prácticamente una semionda senoidal ya pura, y en el caso B aquí también tenemos otro mejoramiento, ¿no? Aquí está la onda, y después complementando ambas ondas vamos a tener a somatoria de ambas una onda senoidal pura variable a una frecuencia de 60 Hz no caso. Y otra variación de ese tipo de inversores hoy en día, sí, para uso en sistemas isolados, es un inversor trifásico. Eso va a aumentar etapas de conversión a partir de una onda senoidal, de una tensión continua, vamos obteniendo 3 ondas senoidales.
y vamos a obtener a línea 1, línea 2, línea 3. En la realidad esas tres ondas senoidales tienen que estar en la secuencia, ¿no?, de formación de un sistema trifásico. Este tipo de inversores trifásicos que producen corriente alternada trifásica a partir de continua es bastante utilizado para accionar motores principalmente. Y un ejemplo típico es para bombeamiento de agua en corriente alternada. Entonces, a partir de un módulo fotovoltaico vamos a tener un inversor trifásico y vamos a accionar un motor, en este caso un motor trifásico de corriente alternada, y en ese motor está ligada una bomba centrífuga, y esa bomba, todo el sistema va a extraer agua de un pozo, de alguna fuente de agua, ¿no?, de una distancia hasta un reservatorio superior, desde la fuente de agua, lençol freático, río, lago, cualquier fuente de agua, hasta un reservatorio superior que va a existir una altura, ¿no? Entonces ese tipo de inversor trifásico es propio para ese tipo de aplicación. Bueno, con relación a las características de un inversor para sistemas isolados, es necesario llevar en cuenta a potencia nominal de salida. Eso ahí es importante. Todo eso está relacionado con el diseño, ¿no?, la aplicación que vamos a dar a ese inversor. Entonces es necesario conocer a potencia nominal de salida, a tasa de utilización, a tensión de entrada, tensión de salida, capacidad de surto, regulación de tensión, frecuencia, protecciones de sobretensión, entrada corriente continua o sobrecargas y elevación de temperatura. También es necesario observar a su modularidad, ¿no?, para posibilitar juntar varios inversores. Un factor de potencia del inversor, consumo de potencia sin carga, consumo permanente. Entonces todo eso aquí es lo que muestra la calidad, ¿no?, de un buen inversor, y todos los fabricantes deben llevar en cuenta esos parámetros. Para ilustrar aquí un ejemplo, ¿no?, de un inversor Isoverter 250-24, es da Isofoton, empresa española. Então, o mínimo que deve vir assim na ficha técnica é as características físicas, né? Comprimento, largura, espessura, peso. Então, aqui o inversor é um bloco, né? Dentro está a parte eletrônica, e na parte assim externa vamos ter acesso a chaves, né? Para ligar, desligar, e a informação lumínica e sonora. E além disso temos aí a fixação através de parafusos, né? Deve existir um sistema de fixação, e a entrada de cabos, né, em corrente contínua, e a saída em corrente alternada. Isso é o único que vemos num inversor na parte externa. E essas informações físicas ajudam, né, para saber como que vai ser o desenho da caixa de controle elétrico. Então, na parte já de dar informações elétricas, nesse caso desse inversor da Isofoton, ele diz forma de onda de saída senoidal pura, tensão nominal de entrada 24 voltios, faixa de tensão de entrada funciona desde 20 a 36 voltios en continua, potencia nominal de saída 250 vatios, tensão nominal de saída, nesse caso já é alternada, 120 voltios, e variação da tensão de saída menor que 2%, frequência nominal 60 Hz, variação da frequência menor a 0,1%, rendimento médio 80%, ou seja, essa é a eficiência, distorção harmônica com carga resistiva menor a 4%, funcionamento em stand-by ajustável desde 5 vatios, potência máxima admissível maior que 300 vatios 3 minutos, 400 vatios 1 minuto e 400 vatios 3 segundos. Isso aí é para o arranque, né, no início. Essa informação é necessária para, por exemplo, se ligamos uma furadeira ou um liquidificador, né, que no início ele solicita muita corrente. E o autoconsumo menor a 50 mA, relacionado com o fato de que um inversor
ele não pode se converter numa carga para o sistema, né, que consuma energia. Então, nesse caso, é bastante baixa a corrente, né, 50 mA. Com relação às características construtivas, fala que ele tem alarmes locais que indica tensão de bateria alta, pré-alarme e alarme de baixa tensão de bateria, sobrecarga, curto-circuito, sobretemperatura, e tudo através de um LED tricolor. Essas informações são fornecidas com visualização externa. Proteção contra polaridade inversa, sim, conta com isso. Proteção contra sobrecarga, sim, temporizada em função de potência da potência demandada. Proteção contra curto-circuito, sim, temporizada a 10 segundos. Proteção contra sobretemperatura, sim. Proteção contra alta baixa tensão de bateria, sim. Tropicalização do circuito, sim, ou seja que resistem condições de climas úmidos e quentes. Faixa de temperatura de funcionamento de 0 a 40 graus Celsius a plena carga. Rearme de desconexão sobre temperatura, automático. Rearme desconexão tensão alta-baixa, automática. Rearme da desconexão curto-circuito sobrecarga manual. Então, em casos, né, de rearme, existem duas possibilidades, de forma automática e uma manual, que é um caso extremo, né, curto-circuito. Não pode ser automático até não saber por que houve o curto-circuito, né, ou a sobrecarga. Ventilação forçada, controlada por temperatura, se conta com um ventilador. Caixa, alumínio anodizado, pintura, epóxi ao forno e grau de estancamento IP20, norma internacional. E aquela visualização do LED de 3 cores mostra assim, vai mudando, né, o verde, o amarelo e o vermelho. Quando está verde assim completo, normal, indica que todo está, que dá para ligar as cargas, que tudo está ok, a luz está fixa. Quando começa a piscar a luz verde, significa inversor pronto e esperando as cargas serem ligadas. Já no caso aí isso aí é em funcionamento, agora parado, aí ele indica em amarelo bateria se preparando, né, com luz cheia, fixa. E quando começa assim a piscar, diz aí aquecimento. E vermelho, bateria piscando. Isso aí está indicando já a área de perigo, né? Aí desligue as cargas, significa o espere luz verde, né? Quando está nessa faixa assim entre amarelo e vermelho, aí está enviando uma alerta ao usuário para que desligue as cargas. E a vermelho total, as cargas não permitidas ou curto-circuito. Aí então dá um tempo de retraso para que o usuário desligue as cargas, ou se não, isso aí vai acontecer de forma automática. Então esse tipo de inversor fornece essas informações. Exemplos de inversores hoje em dia existem muitos, né, de diversas potências, desde pequenos inversores para pequenas cargas individuais, né, de uma TV, alguns pequenos equipamentos até de grande porte, com potências de 1 kilowatt. Assim. Na eletrificação rural, sistemas isolados, geralmente se utiliza assim de 500, na faixa de 250 vatios a 500 vatios mais usuais. Obviamente existem de maior potência, só que com maior custo. Aqui vemos outro exemplo de inversor com outro tipo de visualização, no caso uma tela digital, e outros aí adiciona informações, né, isso aí depende do fabricante. Este outro inversor mostra assim como que a ligação de cabos, mostra aqui a ventilação forçada, a chave, chaves liga, desliga, e aqui temos as entradas, né, negativo, positivo, saída alternada. Então é outro tipo de inversor. Aqui vemos diferente, um pouco o modelo, já
com informações adicionais, mas todos eles mantêm mais ou menos o mesmo tipo de informações, né, que já tínhamos mostrado nós outros. Então, para a comercialização de inversores, da mesma forma que acontece com os controladores de carga, existe essa portaria em Metro 004 de 4 de janeiro de 2011 que mostra todos os passos para que os laboratórios credenciados façam os respectivos ensaios para saber a qualidade dos inversores que vão ser colocados no mercado e que vão obter a etiqueta, né, de Proceo, a etiqueta de eficiência energética. Então, na amostragem, para a execução dos ensaios, é necessário uma amostra de 2 peças do inversor com o mesmo modelo e características. O fornecedor é responsável pelo envio das amostras ao laboratório acreditando o laboratório acreditado ou designado. Então, existem aqui no Brasil laboratórios credenciados pelo Inmetro que podem realizar esses ensaios. E existem 2 tipos de ensaios: ensaios em condições nominais, que é a medição do autoconsumo, a medição da eficiência, da distorção harmônica, da regulação de tensão e frequência. E o terceiro ensaio é se relaciona com a medição da sobrecarga. Ensaio em condições extremas. Primeiro é proteção contra a inversão de polaridade. Segundo, proteção contra curto-circuito na saída. E terceiro, verificação da eficiência, distorção harmônica, regulação da tensão e frequência em ambiente a 40 graus Celsius. A ligação do inversor se faz assim no laboratório que vai fazer o ensaio. Na parte do acumulador ligamos geralmente é uma fonte de tensão de uma potência adequada para simular aqui a respectiva tensão de entrada. E aqui vamos ligar nas diversas cargas variáveis, né? É um banco de cargas e vamos submeter o inversor a diversas cargas e verificar seu comportamento em termos de tensão e corrente para verificar sua curva de eficiência. Então, esse é o diagrama de conexões dos instrumentos de medição e aparelhos para realizar esse ensaio, né? Então, o que se faz então é medir tensões e correntes e verificar depois sua eficiência e outros parâmetros. Este exercício trata justamente disso, de um ensaio de um inversor modelo Not Power da empresa Stat Power. El fabricante dice que tem a forma de onda senoidal modificada de 75 vatios de potência nominal e tensão de saída de 115 mais menos 5% voltios. Então, fazendo o ensaio, se obteve estes dados para cargas resistivas, que no caso uma lâmpada incandescente de 15, 25, 50, 60, 85 e 100 vatios, se obteve a través de um voltímetro essas tensões para essas respectivas cargas. Tensões em corrente contínua que variam de 12,37 voltios, flutuam nessa faixa de 12 voltios, e a corrente, né, que para cada carga que foi aumentando, obviamente, né, se a carga aumenta, a corrente é maior. E em corrente alternada também se fez a medição com um voltímetro e um amperímetro e se obteve esses dados. O que está pedindo é determinar as potências aqui de corrente contínua e corrente alternada, determinar a eficiencia y construir un gráfico de eficiencia y emitir un parecer técnico, ¿no? ¿Será que ese inversor cumple con las condiciones de Inmetro? Bueno, este ejercicio va a ser resolvido en otro documento. Para mayores informaciones, recomiendo leer el capítulo 4, componentes básicos de sistemas fotovoltaicos, específicamente o item 4.6 de inversores. Isso faz parte do livro Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos de João Tavares Pinho e Marco Antônio Galdino. Aqui vamos ter informações mais amplas, ¿no?, para saber um pouco mais sobre inversores.
Obrigado.